quais são as perspectivas, né, econômicas de Mato Grosso, os potenciais das áreas de cooperação entre Mato Grosso e o Reino Unido. Vamos ter dicas de preparação. No final, nós faremos um momento de perguntas e respostas. Então, acho que o pessoal aí já está orientando, né, Amanda, no chat, para que possam fazer as perguntas. E, no final, a gente vai endereçar todas essas perguntas para os palestrantes aí. Bom, vamos iniciar, então, com o James. O James, ele é gerente do programa Chevening do Brasil. Ele está baseado no Consulado Britânico em São Paulo, possui uma formação em Geografia e Política pela Universidade de Sussex, e mestrado em Meio Ambiente. Desenvolvimento e Globalização pela King's College London. Já trabalhou nos parlamentos da Escócia, do Reino Unido, como pesquisador parlamentar. E, além de ter atuado também internacionalmente no Paquistão, na Gâmbia, antes de se mudar para o Brasil, ele trabalhou na área de educação superior em Londres. James, seja muito bem-vindo. Uma alegria poder estar aqui, poder ouvir, né, o que você tem para falar para toda essa comunidade mato-grossense. A palavra é com você. Vamos desligar, né, todos os microfones para que o James possa, então, falar conosco. Obrigado, Giovanna. Oi, gente, boa noite. Estou feliz de estar aqui. Então, meu nome é James Phillips. Eu sou chefe do programa Chevening aqui no Brasil. Vou falar sobre Chevening, nossos objetivos, critérios de elegibilidade, nossa timeline e pouco mais. Vou tentar falar tudo em português, mas talvez eu vou precisar mudar para inglês. Então, desculpe, mas vou tentar. Então, o que é o programa Chevening? Chevening é programa global de bolsas do governo britânico, financiado pelo Foreign, Commonwealth and Development Office. Chevening é disponível em mais de 170 países, não somente Brasil. As bolsas financiam mestrados em qualquer área Universidade de Reino Unido. Então, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Qual é o objetivo do programa Chevening? Nosso objetivo da Bolsas Chevening é apoiar, as prioridades de política externa e alcançar as metas do FCDO por meio de criação de relações longas e positivas com futuras lideranças. Para quem o Chevening é direcionado? Bolsistas Chevening possuem ambição e potencial de lideração, bom histórico acadêmico, e habilidades interpessoais. Participantes do Chevening costumam alcançar posições de sucesso em seus países e áreas de atuação. Quem pode se inscrever para a Bolsas Chevening? Para ter a candidatura válida é necessário ser brasileiro ou brasileira, possuir diploma de graduação e ter no mínimo 2 anos de experiência profissional, não ter recebido anteriormente uma bolsa financiada pelo governo do Reino Unido. Chevening não tem limite de idade. Antes de receber a bolsa Chevening,
As pessoas candidatas devem receber uma oferta incondicional de pelo menos 2, 3 cursos escolhidos. A exigência, de comprovação de proficiência em inglês para a bolsa Chevening foi removido para de 2021. O nível em língua inglesa será avaliado durante o processo seletivo. Pessoas candidatas ainda precisam atender a todos os requisitos da universidade escolhida. O que é o Chevening cobre? Então, Chevening cobre os custos de ensino integral, tudo, tuition fee, ajuda de custo de valor fixo para subsistência para indivíduo. Nós pagamos para passagem de ida a volta para Reino Unido, também incluindo a taxa de acesso ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, National Health Service, e também o custo do visto para Reino Unido. O que mais o Chevening oferece? Bolsistas Chevening recebem convite para diversos eventos exclusivos de networking, palestras, viagens para Reino Unido e oportunidades de voluntariado. Após a conclusão de mestrado, bolsistas se juntam a mais de 50.000 Chevening alumni que formam em conjunto uma rede global de influência e prestígio. No Brasil, nós temos quase 2.000 ex-bolsistas ou alumni. Nossa timeline, o processo seletivo. Então, inscrições está aberto agora até 3 de novembro de 2020 para esse ano. Em janeiro ao fevereiro, pessoas selecionadas para entrevistas. Entrevistas vai acontecer próximo ano, março até maio. Em junho 2021 é resultado das entrevistas. Em setembro, outubro, início de cursos de mestrado. Então, nós estamos olhando para 4 key criteria para Chevening. No formulário de inscrição é tudo online. Primeira vez, nós estamos olhando para pessoas, leadership e influencing. Nós queremos pessoas demonstrar exemplos claros de habilidades de liderança e influência. Segundo, networking. Candidatos deveriam pensar como construir redes de relacionamentos profissionais e estabelecer links com o Reino Unido. 3. Study in the UK. Você precisa explicar como uma experiência no Reino Unido será relevante para sua área de atuação e para atingir seus objetivos profissionais. Finalmente, 4. Career Plan. Nós queremos aprender seus planos de carreira a curto e longo prazo, como esses planos serão atingidos e irão ajudar o Brasil.
pouco mais informação sobre o programa Chevening. Esse ano nós temos how many do we have? 4 e 5 brasileiros foram selecionados para fazer parte do programa Chevening. Todas as informações sobre o processo seletivo e o sistema de inscrição podem ser acessados no site www.chevening.org. Mais informações é disponível no todas as redes sociais, incluindo Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn também. Estou feliz responder qualquer perguntas ou dúvidas sobre Chevening, I think, at the end. Obrigado. James, parabéns pelo português. Tem quanto tempo que você está falando já? Você começou a aprender? Desculpa, 18 meses, mais ou menos. Eu queria aprender inglês assim também, 18 meses. Muito bom, parabéns. Então, eu queria te perguntar, James, vamos lá, vou já fazer a pergunta, não vou deixar para o final, não. Qual é a importância para o Chevening de atrair talentos das diferentes áreas do Brasil? Né? Porque a gente sabe que as pessoas do Sudeste que são hoje os maiores beneficiados pelo programa, né? Então, por que é importante para o programa também atender as demais áreas, né, dentro do Brasil? Yeah, so it's a question about the regional, where in Brazil, or the The question is about why is it important to attract people from different regions of Brazil, James? Okay, cool, thank you. So if okay, I will respond in English porque é mais fácil. So yeah, chevening diversity is one thing that we're really keen on. We are conscious that Chevening Brazil has had in the past and continues to have a diversity problem in the sense that its alumni do not accurately represent Brazil, and we are aware of that. And that is something that we are trying to rectify, and that's why we are always keen to have applications, increased applications from areas like Mato Grosso, where we have typically received low numbers of applications before. And I think the question was about why is it important? Because Chevening should be representative of Brazil. It should represent the different areas of Brazil, the different states, the different regions. It should represent all of the different professional aspects of Brazil. So we're very keen that the program looks as much like Brazil as possible. There are obvious difficulties to that in the sense that English language, to be able to apply for Chevening, you need to have a good level of English language, because although the Chevening program no longer asks for an English language certificate, you will still need to get on to a UK master's course, and the UK universities will still have English language requirements. So candidates thinking of applying, they will need to speak to whichever universities it is that they are interested in applying and find out what the English level is or the university requirement is for that course. So that is one of the difficulties we have had in sort of making Chevening as applicable and open to as many people as possible. But we are working to make sure that as many people all across Brazil know about Chevening as possible. Obrigada, James. Sim.
Não, só queria fazer talvez uma breve pontuação na tradução aqui para quem não acompanhar o inglês. Então, um breve resuminho aqui do que o James falou porque a pergunta foi de por que o programa, por que candidatos de outras regiões do Brasil são importantes também para o programa, e basicamente a resposta para isso é porque o grupo do Tivnin deve refletir a diversidade do público brasileiro, né, dos estudantes brasileiros. Então, eles sabem que existe muita dificuldade para recrutar mais candidatos de outras regiões, principalmente pelas barreiras da língua inglesa, às vezes as pessoas não conhecem o programa, mas eles são muito abertos e querem que o programa cada vez mais reflita a diversidade regional que a gente tem no Brasil, e por isso que esse evento está acontecendo hoje à noite também. Então, é isso. Legal. Acabei, Gil. Obrigada. Bom, agora quem vai falar conosco é a Milena, né? Ela vai falar as perspectivas, né, econômicas de Mato Grosso e os potenciais que existem, né, entre as áreas de cooperação entre Mato Grosso e o Reino Unido. E a Milena, ela é professora da Universidade Federal de Rondonópolis, mestre em Ciências, Sociedade, Economia e Estado, pelo Programa de Integração da América Latina, PROLAN, na Universidade de São Paulo, USP. Ela também é editora assistente de cadernos, né, da PROLAN, USP, e administradora graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso, participação no Programa de Intercâmbio Internacional para a Graduação, via MEC, na Universidade do Minho, em Portugal, período no qual ela pesquisou acerca de políticas da integração, União Europeia, inovação comercial e logística empresarial. Eu já inicio, Milena, perguntando para você qual que é a relevância de profissionais com esse tipo de experiência internacional para o mercado de trabalho aqui no nosso estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Milena. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste evento e destacar a importância do programa Tivnin no contexto regional. Acho que vai casar muito o que o James e a Amanda falaram agora há pouco. Eu, como professora da universidade, e a minha área de pesquisa é economia internacional, então eu busco incentivar os meus alunos a participarem, a aplicarem para programas de intercâmbio durante a graduação. E todas as vezes que eu busco, ou vou em salas, ou passo em diversos cursos para falar sobre isso, eu percebo que o principal impeditivo, a principal barreira realmente é a restrição orçamentária, é a falta de recursos. Então, é importante nesse sentido, porque nós vemos muitos estudantes que são líderes na sua região, ou então estão aplicando em projetos de sustentabilidade, estão aplicando em projetos de desenvolvimento regional e que acabam não conseguindo uma oportunidade, uma experiência de uma vivência internacional, justamente com a falta de recurso. Então, é com grande felicidade que eu vejo o programa Tivnin olhando para outras áreas, por exemplo, o Mato Grosso, que é a nossa área aqui de destaque, mas justamente para olhar para esses estudantes, para esses líderes regionais. E a complementar a tua pergunta, que qual é o diferencial realmente dessas experiências internacionais, não vamos falar somente da vivência internacional, da ampliação do networking, como o James falou, ou um conhecimento global. O que eu tenho como foco aqui é realmente o conhecimento, a aplicação do conhecimento técnico, porque nós estamos falando em universidades de pós-graduação de altíssima qualidade, e o compromisso de que esses estudantes vão voltar para o Estado e aplicar isso no contexto regional, seja no setor privado, a partir das empresas, diversas empresas que têm relações extensas com o Reino Unido, ou até mesmo no setor público, como gestores, como tomadores de decisão. Então, é uma relação, vamos dizer assim, de ganha-ganha. Nós desenvolvemos aqui o nosso contexto regional e passamos essa experiência que muitos dos nossos alunos têm e por conta de situações alheias, falta de recursos, não conseguem ter uma vivência no exterior.
Muito bom, Milena. Isso aí. Nós precisamos motivar os nossos mato-grossenses a dar esse passo, né? Com certeza, tem diversas áreas de cooperação entre os dois, entre o Reino Unido e o Brasil. Nós podemos destacar muitas, né? Vamos falar um pouco, por exemplo, do setor energético, basicamente das energias renováveis, então, projetos em tecnologia de baixo carbono, a transição energética, a agricultura sustentável no Estado, sistemas de financiamento verde. O governo britânico tem um programa de financiamento de combate ao desmatamento que é aplicado, inclusive, aqui no Mato Grosso, e poucas pessoas têm o conhecimento disso, e, infelizmente, o nosso estado acaba alcançando alguns níveis altos, alcançando um ranking nesse líder de questão de desmatamento, mas são iniciativas que vêm a mudança climática e também a questão da sustentabilidade, que é muito forte nas relações de cooperação entre Brasil e Reino Unido. Somado-se a isso, nós temos outras áreas que são as áreas adjacentes, temos as áreas de tecnologia e inovação, temos áreas de mineração, nós temos um programa de cooperação na área de defesa, que no passado fez até a compra de Super Tucanos da empresa brasileira Embraer. Temos a área de cooperação climática aeroespacial, e estudos climáticos e de meteorologia. E, é claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu sou da área da economia, então não tem como eu não falar de comércio aqui. O Reino Unido está entre os 20 maiores parceiros comerciais do Brasil. Nós temos uma intensa relação de comércio. O Brasil exporta muito para o Reino Unido, então exporta recursos minerais, ouro, mas exporta também soja, exporta carne bovina, além de maquinários e peças de automóvel. E o Brasil também importa ferros, defensores agrícolas e suprimentos agrícolas. Então, fica claro que são diversas as áreas de cooperação, principalmente porque o programa Tivni, ele não restringe a uma área somente do conhecimento. Então, eu vejo que é um prato cheio para profissionais aqui do nosso estado a buscar essa capacitação com incentivo muito grande do programa. Milena, então, resumindo, na sua visão, por que você acha que essa galera que está aqui nos assistindo deve fazer a sua inscrição para tentar participar do programa? Acredito que é uma oportunidade única para eles, de ter realmente a bolsa e estudar em uma universidade de ponta, aplicar todo esse conhecimento técnico. Eu já falei para os meus alunos em sala de aula que é uma oportunidade que passa uma vez na vida. Então, assim que eles finalizarem a graduação, já estou cobrando, tem muitos líderes, né? Eu falo particularmente no curso de economia, mas economia e ciências contábeis que eu acabo lecionando, mas é possível perceber nas universidades, tanto na UFMT, em outros polos, que tem muitos líderes e que vão ganhar muito aplicando para esse programa. Milena, nós temos mais um minutinho, e assim, penso eu que uma das dificuldades também é que muitas pessoas desconhecem o programa, né? Como é que você ficou sabendo e o que você poderia recomendar para a galera que está tendo essa oportunidade de assistir, de também ser um propagador aí do programa? Geralmente, nas universidades, eles têm uma secretaria de relações internacionais que promovem essas bolsas, promovem editais de bolsas via universidade, mas também faz o anúncio de programas internacionais, assim como do governo britânico. Essencialmente, fiquei sabendo a partir da Amanda e fiquei muito contente pelo engajamento dela e a questão de ter mais estudantes, ter mais profissionais realmente do Estado, mas o meu conselho para os estudantes, para os alunos que estão terminando a graduação, é ficarem atentos. Geralmente esses países da Europa, o Reino Unido, Estados Unidos, eles acabam por ter esses programas financiando bolsas em universidades de pós-graduação, e que devem seguir as páginas, como o James falou, é necessário que a gente siga as páginas de todas as redes sociais, porque eles têm as postagens anunciando, já é uma postagem bem antiga, de modo que os alunos conseguem realizar um planejamento a longo prazo. Como tanto a Amanda como o James falaram, que às vezes o principal impeditivo é o idioma, o novo idioma,
de modo que eles consigam ver isso antecipadamente e se preparar. Se não vai conseguir ir nessa próxima candidatura, aplicar nessa candidatura agora no final do mês, que aplique, que planeje e aplique para o próximo ano, porque eu tenho certeza que eles não vão se arrepender da experiência que vão viver lá. Legal, Milena, obrigada, viu, pela sua fala, né? É muito bom ver jovens como você, né, tão empenhadas aí em contribuir para o crescimento do nosso estado, né? Bom, agora, então, eu vou passar a palavra para o Franklin. Ele vai dar um depoimento da experiência que ele viveu, Tivinin, né? O Franklin, ele só tem a carinha de novo, gente, porque ele tem bastante experiência. Ai, Franklin. Ele é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, concluiu o mestrado... Ah, gente, eu não sei falar não, tá, Franklin? Depois você fala bonito aí, viu? Em Londres, né, na Universidade de Londres, como bolsista Tivinin. Em 2018, o programa aconteceu de 2018 a 2019. Né? Ele possui mestrado em Política Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, é professor na Academia da Polícia Militar, desde 2009. Atualmente, ele é o coordenador estadual da Rede Cidadã na Secretaria Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso. Franklin, esse depoimento seu, né, que você vai compartilhar a sua experiência, eu queria, então, iniciar perguntando para você o seguinte: quem era o Franklin antes, né, do mestrado, dessa experiência Tivinin, e quem é o Franklin depois? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos e todas que estão conosco aqui hoje à noite. Todo mundo me ouve? Bem? Ouve aí, Giovana? Só? Ok, beleza. Tranquilo. Obrigado aí pelo novo, parecer novo, né? Mas lá já se vão quase 18 anos só de polícia militar, né? Eu vou fazer 18 anos de profissão já agora em fevereiro. Eu acho que a experiência Tivinin, ela foi assim muito enriquecedora para mim, né? Resumindo em poucas palavras, eu diria que representou uma das melhores experiências que eu tive nesses meus 36 anos de vida, né? E eu acho que mudou muito a minha visão de relações internacionais do Brasil, de relações internacionais Brasil-Reino Unido, mudou muito a minha visão da academia, né, das universidades, da relação universidade-polícia, né, mudou a minha visão de segurança pública, né, a forma como a segurança pública ela é executada no Reino Unido é bastante diferente do Brasil, né? Então foi uma oportunidade assim muito boa de aprender lá, né? Como que eles fazem, né? Como que a polícia atua nesse país, né? Nessa região. Então eu acho assim mudou também. Tive muitas experiências culturais muito bacanas, né? Que assim você aprende a conviver com pessoas de diferentes backgrounds, né? E eu vou tratar disso aqui também no nosso depoimento. Mas diria assim que esse ano de estudo lá em Londres foi um momento assim realmente ímpar, né? Ainda mais para mim, que eu já tinha tido a oportunidade de viajar para alguns países a turismo, né? Mas não tinha ainda morado fora do Brasil, então foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. E eu diria que é claro que vários fatores vão influenciar a experiência de cada pessoa, né, que vai estudar no Reino Unido, né? E a gente espera que daqui saiam muitas dessas pessoas, né, que vão aplicar para o Tivinin nesse ano ainda, que dá tempo ainda, ou ano que vem, né, ou mais para frente, né? E assim, acho que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, porque ainda que o Reino Unido seja um país pequeno, de dimensões pequenas, quando comparado ao Brasil, ele é muito diverso, né? Então você tem no Reino Unido, você tem cidades que são uma verdadeira megalópole, que é Londres, por exemplo, com quase 10 milhões de habitantes, e você tem cidades pequenininhas, né, cidades minúsculas no país de Gales, por exemplo, que tem 3 mil habitantes, né? Então assim, muda muitas experiências, né? E o meu depoimento ele vai se basear muito no que eu vivi, que foi em Londres, né? Londres, por exemplo, é uma cidade, é um caldeirão multicultural, né? Maravilhoso, né? Porque né, há pesquisas que indicam, por exemplo, que em Londres se fala mais de 300 línguas, né? Mais de 300 línguas são faladas somente em Londres, e ela é considerada, por exemplo, a cidade
que é mais linguisticamente diversa do mundo, né? Então, você tem ali um grande centro cultural, né, com a presença dos melhores museus do mundo, dos melhores teatros, concertos de música, né, shows de música muito bons. Você tem uma cena teatral, né, uma cena musical muito vibrante na cidade. É também um dos centros financeiros mais importantes no mundo. É um hub de tráfego aéreo muito importante. De Londres, você sai para praticamente qualquer país, né? Você tem voos quase diretos para qualquer país do mundo. Então, ter tido a oportunidade de morar nessa cidade foi incrível, né? E, para além dessas questões multiculturais, vivenciar também a cultura britânica foi muito bacana, né? A cultura dos pubs, a cultura do futebol, né? De curtir. Nós que somos aqui do Mato Grosso, né? Acredito que a maioria daqui é de Mato Grosso, é de Cuiabá. A gente está fugindo do sol, né? Ainda mais agora, agosto, setembro. Mas era interessante ver o quanto que os dias ensolarados lá em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, eram disputados, né? Os espaços ao ar livre, nos parques, né? Era muito interessante ver isso, né? E é interessante também porque assim, muitas coisas funcionam bem no Reino Unido, né? O transporte público funciona bacana, é um país muito seguro, né? E os britânicos, eles costumam se gabar disso, né? E eles dizem que a única coisa que eles têm para reclamar no Reino Unido é do clima, né? Porque muitos dias bastante nublados, né? Tem algumas chuvinhas um pouco incômodas, né? Às vezes faz bastante frio, principalmente no inverno. Aí eles dizem que é um esporte nacional, é reclamar do clima lá, né? E eu acho que essa ida para lá me deu muitas oportunidades. Você quer falar, Giovana? Sim, eu queria te perguntar o seguinte, o que mudou, por exemplo, na sua carreira? Bom, no retorno, você diz, né? Depois dessa experiência, assim, para dizer o seguinte, aquelas pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Assim, qual o ganho profissional que você teve? Eu acho que vale muito a pena, né? Como a Milena já falou, eu, por exemplo, eu fui estudar na University College London, né? É uma universidade que fica no centro de Londres. Eu fui estudar Master Policing, que é no departamento de Crime Science, e essa universidade ela é uma das líderes mundiais nessa área de estudo, né? De ciências criminais. E quando eu quando eu apliquei para o Tivni, eu trabalhava como piloto de avião no Centro Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública. Só que eu já tinha essa ideia de que eu queria trabalhar com proposições de políticas públicas de segurança, né, com avaliações de políticas públicas de segurança. Então, por isso mesmo, eu apliquei para esse mestrado, né? E essa experiência no Reino Unido, ela sedimentou esse interesse, né, em voltar esse olhar para as políticas públicas de segurança. Então, no retorno, eu construí a minha ida para a Secretaria de Segurança Pública, né, que é da onde eu assumi a coordenadoria que estou agora, né, que é a coordenadoria estadual da Rede Cidadã, que atua em atividades de prevenção criminal com crianças e adolescentes que estão em situação de risco e vulnerabilidade, né? Então, foi possível construir essa minha ida para lá com o meu retorno. Hoje também, por conta muito do mestrado que eu fiz no Reino Unido, eu provoquei isso dentro da coordenadoria. Nós estamos com um projeto de escrever um livro sobre a história dessa coordenadoria, dos 15 anos, e como que a atividade dessa coordenadoria ajudou a melhorar a vida dessas crianças, dessas famílias que são atendidas por ela, né, pela coordenadoria. Eu já iniciamos, né, eu propus para alguns colegas do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, e nós criamos um grupo de pesquisa chamado Arquitetura do Medo, né, para pesquisar a influência do desenho urbano, né, na criminalidade, né, em Cuiabá especificamente. Então, estamos agora pesquisando essa influência do desenho urbano de Cuiabá nos índices de roubo e furto à residência nesse município, né? E a gente criou também um grupo de pesquisas para que continue depois essas pesquisas da relação segurança pública e desenho urbano. É um grupo chamado Tenacidades e que a gente pretende, então, dar continuidade nisso aí, né? Um negócio interessante também que eu apresentei foi um projeto para um seminário de discussão sobre homicídios no Brasil, e que foi um projeto escolhido e será apoiado financeiramente por um fundo de apoio a ex-alunos, né, do próprio Tivni,
Então, uma outra coisa interessante do Tivni, que é importante falar, né? Que não é só uma bolsa que você vai, estuda e retorna, termina os estudos, você não tem mais esse link com a instituição, né? Isso continua para a vida, né? Inclusive com essa questão dos ex-alunos, né? Então, eu apresentei esse projeto, era para ter acontecido o seminário agora em agosto, mas por conta da pandemia tivemos que adiar. Está previsto para fevereiro. A gente espera poder realizar em parceria com a UFMT e vai ser totalmente financiado pelo Tivni, pelo grupo do Tivni, né, que vai financiar esse projeto e esse seminário nosso aqui. Já publiquei artigo acadêmico produzido durante o mestrado numa revista nacional, tem um agora aguardando ser publicado em revista internacional também, né? Então foram algumas das mudanças aí que aconteceram. Franklin, eu queria, então, para encerrar a sua fala, né, te perguntar o seguinte. Pensando no antes de você aplicar, né, para participar do programa, no durante e no pós, qual foi o maior desafio? Olha, eu acho que o desafio bom, o antes foi você se acostumar com a ideia e você se preparar para morar fora mesmo, né? Essa mudança de vida, né? Que eu acho que a gente tem que se preparar, né? As pessoas que estiverem dispostas a isso, né? É um desafio, né? Não é fácil, né? Nem todos, às vezes as pessoas pensam, nossa, ir para Londres é legal, mas você vai enfrentar uma série de dificuldades, né? Com a língua, com questões culturais, com adaptação, né? Para estudar na universidade, né? Foi um desafio. Você vai estudar, se você estudou toda a sua vida em português aqui, você vai para uma universidade de ponta que tem um nível de exigência muito grande e que você vai ter que assistir às aulas em inglês, produzir trabalhos em inglês, discutir em inglês, né? E se adaptando a todo momento, né? Se localizando na cidade e tudo mais. E o retorno foi acredito que uma dificuldade do retorno foi assim, você vai, estuda, desenvolve a pesquisa, né? Vê o que acontece lá na sua área e você volta com o desejo de mudar isso da noite para o dia aqui no Brasil, né? E aí você vê daí Aí você tem o choque da realidade, né? O choque da realidade, você tem que pisar no freio, né? Você tem que entender todo o processo, todos os mecanismos são diferentes, né? E aí diminuir um pouco essa sua vontade, né? Mas ir planejando, né? Igual, acredito que eu consegui hoje já chegar num ritmo bacana de planejamento do que eu tenho de vontade de fazer na minha área e pensar que isso depende de uma série de coisas, depende do Estado, depende de interesses governamentais, né? Mas é possível construir, né? Ter essa esperança de que eu acredito nisso, né? E eu acho que eu falei no início da minha fala, eu voltei muito com essa ideia de que políticas públicas, né, no meu caso, de segurança pública, mas outras pessoas que talvez estejam nos ouvindo aqui são de outras áreas, saúde, urbanismo, alguma coisa assim. Políticas públicas, a gente tem que voltar no Brasil o olhar para as evidências científicas, né? E desenvolver políticas públicas baseadas em evidências, né? Vamos ver o que a academia diz sobre isso, o que as pesquisas mostram e tentar aplicar e tentar avaliar o que nós estamos aplicando. Opa, deu errado, retorna, faz de novo, né? Tá dando certo, replica, né? E não fazer mais no achismo ou por interesses políticos partidários, né? Legal, Franklin. Bom, obrigada, né, pela sua partilha, seu testemunho. E para mim, assim, o que fica é desafiador, né? Não é algo tão simples, porém foi a melhor experiência que você viveu na vida, né? Que você começou falando isso. Então, por essa fala diz, né? Vale a pena todo o esforço. Então, muito obrigada. Obrigado, Giovana. Agora nós vamos convidar então a Amanda, né? Ela vai dar o seu depoimento. Ela está lá, ela acabou de chegar no Reino Unido, né? Ela está vivendo essa experiência Tivni atualmente e ela vai dar dicas de preparação, que é super importante, né? Porque de repente tem pessoas que olham para essa oportunidade e estão pensando, eu não vou conseguir. Não, você consegue sim. Se o Franklin conseguiu, se a Amanda conseguiu, qualquer um de nós pode conseguir também. Então, a Amanda ela é formada em Relações Internacionais pela UFRJ, ela tem um intercâmbio acadêmico na Universidade de Bordeaux, na França, com ênfase em desenvolvimento econômico.
Ela trabalha com cooperação internacional, especificamente nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Em setembro, né, que acabou, está praticamente encerrado o mês, ela já está iniciando o seu mestrado na Universidade de Sussex, na mesma área como bolsista Tivni. Ela é assessora financeira da ONG Elas no Poder e ela se interessa especialmente pelos temas de gestão pública, liderança e empoderamento feminino. Amandinha, agora é com você, querida. Obrigada, Gil. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, nós estamos vendo. Ótimo. Bom, então, como a Gil falou, eu estou aqui agora na Inglaterra, estou em Brighton, está muito frio hoje, então estou sentindo um pouco de falta desse calor cuiabano que a gente tanto tem aí, né? Consegui passar uns dias antes de vir para cá em Cuiabá, então com certeza estou sentindo bastante falta. Vocês ainda estão me ouvindo? Eu não sei se... achei que minha internet tinha caído de novo, não caiu. Bom, mas agora que vocês já estão inspiradíssimos aí com a fala do Franklin, do James, da Milena, né, que acho que está todo mundo convencido de que é uma oportunidade bacana, a gente queria também trazer um lado de como se preparar. Como a Gil falou, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito inalcançável e, de fato, dá trabalho, mas como minha mãe sempre me diz, as coisas que dão trabalho na vida, aliás, as coisas que valem a pena dão trabalho, né? Então é um trabalho muito gostoso de se ter, porque no fim das contas vale muito a pena estar aqui. Bom, então, vamos lá para algumas dicas práticas de preparação. Basicamente, o Tivni é um processo longo, então dá um pouco de medo, assim, quando você vai começar, saber que você vai ficar um ano ali passando por esse processo, vivendo toda essa angústia, né, que pode trazer o processo seletivo, e eu acho que facilita a gente quebrar esse processo nas devidas etapas, né? Então, a primeira parte é a sua candidatura do Tivni. A candidatura do Tivni, ela se divide, para ser didática, em duas partes, né? Uma que vai ser os documentos, as suas informações pessoais, questões sobre os trabalhos que você já fez, a universidade que você cursou e tudo mais, nessa plataforma chamada Smart Simple, que é o sistema, né, que o Tivni usa para fazer as candidaturas. E aí, uma dica que funcionou para mim quando eu estava fazendo essa candidatura foi fazer eu tirei um dia só para preencher a burocracia desse sistema. Sentei lá e fui colocando onde eu tinha estudado, onde eu tinha trabalhado, quantas semanas eu fiz cada um, via se eu tinha alguma dúvida, checava com o pessoal que estava no grupo de WhatsApp de candidatos, porque sempre tem, todo ano tem um grupo de WhatsApp de candidatos. Se vocês não tiverem nesse grupo, podem falar comigo, manda uma mensagem no LinkedIn, ou quem já tem meu contato, enfim, dá um jeito de falar comigo, e eu coloco vocês nesse grupo, porque ter essa rede de apoio é muito boa para tirar dúvidas do tipo, gente, tem que colocar o diploma desse lado ou daquele lado, porque sempre surgem essas dúvidas ao longo do processo. O Franklin pode até concordar comigo aí, que você deve ter vivido essa experiência, tem detalhes mínimos às vezes. E aí, depois disso, eu acabei ficando um tempo para escrever as redações, né? E aí, essas redações são as 4 que o James falou, de liderança, networking, plano de carreira e por que o Reino Unido. E aí, o que eu acabei fazendo para escrever essas redações? Eu copiei e colei as perguntas que o Tivni coloca no site, que você tem que ler muito bem aquela redação, entender o que eles estão te perguntando, para não sair achando que são temas muito abstratos. Não, eles estão te falando exatamente o que eles querem que coloque na redação. Copiei e colei num grupo de WhatsApp que eu fiz comigo mesma, para ir colocando as ideias que eu tinha ao longo dos meses que eu fiquei escrevendo. Então, eu anotava em post-it, anotava nesse grupo do WhatsApp, às vezes eu tinha uma inspiração, eu me mandava áudio, eu cheguei a esse ponto de loucura, gente, mas eu juro para vocês que ajuda a gravar as informações, né? Eu me mandava vários áudios falando por que eu queria me candidatar para o Tivni, respondendo as perguntas e etc e tal. Bom, mas aí, voltando aqui para as etapas, né? Aí, depois que você faz a sua candidatura para o Tivni, você também vai precisar fazer as candidaturas para as universidades, para 3 opções que você tem que apresentar para o Tivni. Olha, Tivni, eu quero fazer um desses cursos, qual desse? E aí você vai ver qual você vai passar, qual curso que vai existir, né? Porque agora, por exemplo, com o corona,
alguns cursos foram cancelados, porque não fecharam turma. Então, algumas pessoas não tiveram mais a opção de ir para a primeira universidade que tinham selecionado. Por isso é muito importante que, ao longo do processo de aplicação, né, de candidatura para as universidades, vocês pensem muito bem quais são as opções que vocês estão colocando. Eu, por exemplo, tinha feito uma candidatura para uma universidade que era a minha primeira opção, e o meu computador, no dia de fazer o upload das redações, dos documentos, tudo mais que eu deixei para o último dia, não funcionou, eu não consegui fazer, perdi o prazo. E aí, graças a Deus, né, e a pesquisa que eu tinha feito antes também, a universidade número 2, que é a que eu estou agora, de Sussex, que é muito maravilhosa também, fazia sentido, porque era onde a professora que eu acompanhava dessa primeira universidade lá tinha iniciado a carreira dela. Então, tinha uma linha lógica na minha escolha de universidades, não foi só aleatório escolher a universidade qualquer uma, só para colocar de segunda e terceira opção, porque eu só quero a primeira. Porque pode acontecer da sua primeira opção não funcionar. Beleza, aí depois disso, você também vai ter que fazer o certificado de inglês, e esse é sempre um desafio, porque a gente não está acostumado a fazer uma prova de inglês que tem um sisteminha que funciona de determinada maneira sempre. Então, como que você vai decidir qual das provas de inglês você vai fazer? Você vai ter que escolhendo a universidade, né, sabendo nessa etapa 2 aqui, quais universidades você vai se candidatar, você vai escolher se você vai fazer o IELTS, o TOEFL, o Duolingo, o exame de Cambridge, porque cada universidade pede um tipo de comprovação. E, além disso, cada universidade pode pedir uma nota diferente. Então, você tem que ter, no mínimo, X nota para poder se candidatar para esse curso. Então, é muito importante ficar atento a esses detalhes, a esses critérios, porque eles vão determinar, por exemplo, a prova que você vai fazer. Aí vocês podem perguntar, Amanda, mas qualquer prova não é a mesma coisa? É só uma questão de escolha? Não, tem algumas que são consideradas um pouco mais fáceis que outras. Por exemplo, essa prova do Duolingo, ela é muito mais intuitiva do que uma prova do IELTS, do TOEFL, que às vezes tem uma metodologia específica, tem tipos de questões específicas que, quando você não está acostumado, é mais difícil fazer. Bom, e aí para a entrevista, que é a última fase já, né, quando você já fez toda essa etapa de preparação anterior, você é selecionado nesse grupo chamado Shortlisted, você é shortlisted para a etapa de entrevistas. E aí algumas dicas que eu queria deixar para essa parte, né, para primeiro você usar o seu material de preparação das redações, guarda tudo que você consolidou de material, porque quando você chegar na etapa de entrevistas, pode ser que você precise disso para se preparar. Às vezes você não vai colocar necessariamente um exemplo que você usou na sua redação de liderança, não coube, eu tinha lá só 500 palavras, né, que é o tamanho da redação do Tivning, e eu deixei de fora um exemplo, mas que eu considero importante para a minha construção enquanto líder, enquanto profissional, e eu também quero falar sobre ele na minha entrevista. Então, na entrevista, você vai ter mais tempo de falar coisas. Você pode usar coisas que você já refletiu sobre antes. Além disso, treinar é importante, porque às vezes quando a gente vai falar uma coisa pela primeira vez, a gente não ensaiou tão bem, não sai do jeito que a gente esperava. Então, se você puder praticar, treinar com amigos, com mentores, no final da minha apresentação eu coloquei várias dicas de mentores, pessoas que fazem treinamento específico para o Tivning. A terceira dica é para ir confiante, as pessoas querem que você vá bem, o pessoal que trabalha na embaixada, que faz as entrevistas, que eu já fui também, eu já trabalhei lá na Embaixada Britânica, adoro o Tivning, é um programa muito bem quisto, muito querido do grupo do FCDO agora, né, porque tem o Development também. Então as pessoas gostam de fazer entrevista, querem que você saia bem, querem conhecer a sua história, e então é importante que você vá com essa confiança para a sala de que as pessoas que estão ali querem te ouvir. Além disso, você pode ver essa entrevista como uma conversa. É um momento de convencer as pessoas de que você é aquela pessoa que você colocou na redação. Eu estou no segundo slide, gente. Eu já falei 9 minutos. Então, assim, eu vou falar mais tempo. Me desculpem. Isso que você não é professora. Isso que eu não sou professora. Pois é, Gil. Bom, e aí eu queria colocar aqui uma forma que me ajudou a interpretar melhor como construir a minha narrativa para o Tivning, né? Que é o seguinte: a parte de liderança e networking, elas refletem muito sobre o passado. Por quê? Que é a parte que você tem que dar exemplos concretos de coisas que você já fez enquanto líder, enquanto pessoa que sabe desenvolver redes de relacionamentos. Então, essa vai ser uma reflexão que você vai falar, bom, então deixa eu ver na minha trajetória quais foram os momentos em que eu entendi que eu era um líder, ou que eu tive um insight, assim, falei, putz, eu fiz tal coisa no trabalho que beneficiou X grupo, ou então eu fiz tal coisa no meu grupo de jovens, na minha escola, se você for mais novo profissionalmente, né? Então, entender quais foram esses momentos e tentar
colocar isso de um jeito reflexivo, né? Que mostra que você tem consciência da própria história e que você vê como isso impacta a tua atuação profissional hoje em dia. E aí, a próxima fase é você pensar no futuro, né? Então, você pensar por que das universidades que você está escolhendo, o que você quer estudar ali e o que você vai fazer com isso no seu plano de carreira. Tentar apresentar o Chevening como esse ponto de inflexão na tua trajetória, né? O Chevening, essa bolsa, esse período que você vai viver, como o catalisador do impacto que você deseja causar, da mudança que você quer ver na sua área de atuação. E aí, o que é muito importante, né? Que você tenha coesão entre essas redações todas. Porque, assim, imagina que você escreve lá na tua parte de liderança, de networking, que você quer mudar, sei lá, muitas coisas na vida, você quer ser um super líder, você só super sabe fazer networking, você quer estudar nas melhores universidades, e aí chega no plano de carreira e você fala assim, e aí quando eu voltar, eu quero só voltar para o meu trabalho normal. Aí pode ficar um pouco incoerente. Como assim? Você vai fazer todas essas coisas e você só quer voltar para a mesma coisa, entre aspas, que você está fazendo? Então, é demonstrar o que vai mudar. Ainda que você volte exatamente para o mesmo emprego, o que dentro daquele emprego vai mudar para você? Eu vou ser mais capaz de fazer X coisa, eu vou construir política pública baseada em evidência, como o Greg Franklin falou, eu vou conseguir montar um grupo de pesquisa na universidade que vai me ajudar a entender o meu contexto local, e etc e tal. Então, assim, tentem entender essas redações, ainda que sejam 4 redações diferentes, elas são parte de uma história só. Você está contando uma história sobre você a partir de ângulos diferentes, mas ainda assim tem que ser uma narrativa coesa, né? E aí, eu coloquei 10 perguntas aqui, foram algumas perguntas que me ajudaram a refletir antes de me candidatar e que eu já compartilhei com algumas pessoas que eu já dei mentoria anteriormente e que eu acho que são perguntas que te ajudam a pensar, não necessariamente as respostas das redações, mas tudo que você tem que considerar na sua carreira, tudo não, seria muita pretensão ser tudo, mas pontos que você pode considerar na sua carreira antes de se candidatar. E aí eu acho que vocês podem dar um print nessa tela, ou eu posso compartilhar com vocês depois dessa apresentação, que são as seguintes perguntas, né? O que é o Chevening para você? Por que você está se inscrevendo? Por que esse é o momento da sua carreira para uma experiência como essa? O que você quer estudar? Qual é a universidade? O que você quer viver no Reino Unido, além da experiência universitária, né? Então, pode ser que tenha um grupo de pesquisa aqui que faz todo sentido para você, ou que tem alguma organização que é referência na sua área, na cidade que você vai morar. E também entender qual que é o seu maior sonho de carreira, né? Aquela coisa que você não conta para ninguém. Eu quero ser, sei lá, governador do estado, quero ser ministro de não sei o quê, quero ter uma empresa de tal coisa. Aquelas início, né? Das áreas de atuação que, por exemplo, no Mato Grosso tem, que fazem sentido para a Bolsa. Aí, eu também quis colocar aqui para vocês, para quem está menos familiarizado com a Bolsa, algumas fontes de informação. Então, o próprio site do Chevening tem muita coisa. Nessa partezinha ali de news, blog, current Cheveners, about, aqui nesse canto superior direito, tem muita informação, tem depoimento de Cheveners anteriores. Você com certeza pode achar alguém que trabalha na mesma área de atuação que você para entender o que aquela pessoa fez, como você pode se inspirar ali. Depois disso, aqui, as redes sociais do UK em Brasil são muito ricas de informação. Por quê? Essas redes sociais, elas são atualizadas com o trabalho do pessoal da embaixada, do consulado, e elas são atualizadas, assim, diariamente com todos os projetos que estão acontecendo. Então, se você quer saber o que está acontecendo de relação entre Brasil e Reino Unido, fala, Amanda, eu nunca ouvi falar de Reino Unido antes. Você vai para essas páginas e você vai conseguir ver nas atualizações, no feed e tudo mais, o que está acontecendo entre os dois países. Além disso, tem várias páginas no Instagram, por exemplo, que oferecem informações sobre a Bolsa, sobre como se preparar. O Love UK não é específico do Chevening, mas é uma página que tem várias oportunidades de estudo no Reino Unido. A Letícia Bittencourt, do Direito no Exterior, ela é uma ex-bolsista do Chevening e hoje em dia o trabalho dela é esse, de dar mentoria e consultoria para a Bolsa. A Bruna, do Partido Intercâmbio, que também dá a mentoria específica para o Chevening, e o site do Universities UK, que tem várias informações sobre o sistema de ensino britânico e pode te ajudar muito a entender para onde ir, qual a diferença das diferentes universidades que existem aqui, etc. e tal. Aí vocês me falam, Amanda, não tem dinheiro para fazer nenhuma dessas mentorias, não posso pagar isso, não está nos meus planos. Existe, hoje em dia, uma rede de mentoria voluntária, que é organizada pelo pessoal da Rede Vocari,
A Rede Vocari é uma associação de ex-alunos da Bolsa da Fundação Botim, que é para fortalecimento da função pública na América Latina. Então, eles vão oferecer esse semestre essa mentoria para o Tivlin. Eu vou ser uma das mentoras, inclusive, então quem quiser pode acessar lá esse programa deles e tentar uma oportunidade nessa mentoria gratuita. Bom, aí para a entrevista, eu comentei no início, mas só para reforçar, o grupo que vai te entrevistar são funcionários da embaixada e as pessoas querem que você saia bem. Geralmente, você vai ser especialista na sua área de atuação, porque quem trabalha ali na embaixada geralmente está muito focado nessa área de cooperação internacional. Então, vá confiante de que você é uma pessoa que vai poder apresentar melhor a sua área para essa banca do que necessariamente os seus interlocutores ali, né? Guardar o material de preparação das redações e preparar mais ou menos uns 2 ou 3 exemplos de cada uma das suas redações, né, de liderança e networking. E ter muita clareza da sua trajetória, né? Então, aquilo que eu comentei no início da estrutura, de você entender o seu passado, entender como que o Tivlin vai te ajudar a projetar o seu futuro, é importante para você construir essa narrativa. Bom, aí algumas preocupações que eu lembro que me surgiram muito quando eu estava fazendo esse processo, né? Eu não tinha muita experiência acadêmica, eu nunca tinha, assim, publicado artigo ou participado de grupos de pesquisa, então eu falava, gente, como que eu vou fazer um mestrado lá fora com toda essa dificuldade da língua, da adaptação e tudo mais? E aí, a primeira coisa que eu aprendi nessa primeira semana de aula que eu tô tendo é que eles têm muitos recursos da universidade para te ensinar a fazer isso. Então, você vai poder ter apoio, né, da universidade a como fazer escrita acadêmica, como fazer um fichamento de um artigo. Eu não sabia nada disso e eu tô aprendendo agora no mestrado. Então, fiquem tranquilos que que dá para chegar lá, sabe? Dá para aprender no momento certo. Aí, outra preocupação, o meu inglês não é bom o suficiente. O Tivlin acontece todo ano, na mesma época, e não tem limite de idade. Então, você tem tempo para se preparar. Se o seu inglês ainda não está tão bom, foca aí 2, 3 anos da sua vida em melhorar o seu inglês com esse objetivo, que chega uma hora que vai dar. A dedicação dá certo. Não tenho dinheiro para fazer, não tenho grana. Você pode esperar até a entrevista, até ser selecionado para a entrevista para começar a gastar dinheiro. Então, para que você vai precisar gastar dinheiro? Para traduzir seus documentos, teve até uma pergunta que foi sobre isso, tradução de documentos. Então, você pode esperar até lá. Algumas universidades, a candidatura é paga, então você pode... E paga em Libra, né, gente? Que dói ainda mais. Agora está 7,50 quase a Libra, tá um absurdo. Mas você pode esperar esse momento de já ter sido selecionado, pelo menos para a entrevista, para poder fazer esse investimento. E aí a grande questão, né, de ser bom o suficiente ou não. E aí eu separei essas duas definições aqui, desse efeito Dunning-Kruger e da síndrome do impostor, que a gente sempre acha isso. E esse efeito Dunning-Kruger, basicamente, é um efeito que fala que quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, mais ela não sabe que não sabe e acaba sendo ignorante em relação àquilo. Então, se você está duvidando de si mesmo, provavelmente você está em algum lugar correto aí em relação à sua própria análise do que você pode fazer dali para frente. E a gente nunca acha que está preparado, nunca acha que está bom o suficiente, mas a minha grande dica seria tentar assim mesmo. O Tivlin é uma grande ferramenta de empoderamento também e é uma validação profissional, sabe? Eu tinha e ainda tenho milhões de inseguranças profissionais e todos temos enquanto profissionais que estão se formando, né? Mas o Tivlin tem me ajudado a entender também o meu próprio potencial e como eu posso ser agente de mudança no contexto que eu estou inserida. Então, eu diria para que vocês ignorem essa síndrome do impostor que fica aqui falando do lado. Aí eu trouxe aqui algumas colegas que passaram esse ano só para demonstrar a diversidade das áreas. Então, não importa muito se você está trabalhando numa área que você já conhece alguém que foi para o Tivlin que tem, porque qualquer área pode entrar. A Nath, ela é farmacêutica, ela é do Rio de Janeiro e ela está fazendo um mestrado agora nessa área de Healthcare Social Care, lá em Londres. A Luísa, ela é artista e arte educadora e está fazendo esse mestrado em Artist, Film and Moving Image na Goldsmiths aqui, e ela é do Ceará. A Raíza, ela é designer de produto e trabalha com moda, né? Então, está fazendo esse mestrado de Fashion Business Management. E a Ana Pinzon, ela é engenheira ambiental e está fazendo um mestrado agora nessa área de desenvolvimento sustentável, basicamente, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, todas elas passaram nesse grupo do Tivlin, todas elas trabalham em áreas muito diferentes, são de regiões diferentes do Brasil, e eu queria trazer esse exemplo para que vocês vejam que é possível as diferentes áreas, as diferentes regiões serem representadas no programa. Gente, vocês vão me matar porque eu estou muito atrasada, desculpa. Como escolher a universidade? Essa pergunta surgiu na caixinha do Instagram também, e eu acho que é uma dúvida bem comum, já ouvi muita gente perguntando isso. Eu sou capricorniana, né? Então eu adoro uma planilha, uma tabela e tudo mais. E aí,
eu fiz uma planilha quando eu comecei a me candidatar com alguns critérios que eu queria seguir para poder fazer essa reflexão. Eu coloquei as perguntas no outro slide, se vocês quiserem tirar um print da tela. Mas assim, eu coloquei uma tabela para conseguir comparar o que era uma universidade, o que era outra, o que elas me ofereceriam ou não. Então, as perguntas foram basicamente essas, né? Eu olhei as matérias dos cursos que eu me interessava, tentei ver quais eram os professores que me chamavam a atenção, qual era o diferencial em relação a estudos que eu poderia fazer em outro país ou em outra universidade, né? Quando a gente está procurando bolsa de estudo, a gente acaba vendo muita oferta de vários países. Diversos países oferecem bolsa, mas nenhuma é igual ao Tivlin, gente, porque o Tivlin cobre tudo, a rede de bolsistas é incrível, então eu também preciso puxar essa sardinha para o meu lado aqui, né? Porque é uma bolsa realmente muito completa. Você também pode dar uma olhada nas atividades extracurriculares oferecidas pela universidade. Então, por exemplo, se tem um clube de debate, um clube de teatro, um clube de dança, alguma coisa que vai te ajudar a se inserir naquela comunidade acadêmica, sempre são pontos interessantes de você investigar sobre a universidade que você quer ir. Aí, as matérias que mais chamaram a atenção, se você pode fazer contato com algum dos estudantes, né? Dá para ver no LinkedIn, tem algumas ferramentas de busca que ajudam a ver quem está estudando naquele mestrado atualmente, para você perguntar para a pessoa como é aquela experiência e tudo mais. Analisar o estilo de vida na cidade. Eu, por exemplo, vim para Brighton, que é uma cidade que também tem praia, o Rio tem praia, eu já estava morando no Rio há 9 anos, então acabo sentindo esse conforto de estar perto do mar, né? E, bom, aí você também tem que ficar de olho no período de inscrições da sua universidade, que não necessariamente vai coincidir com o período de Tivlin, então você tem que ficar de olho para entender quando que você precisa fazer isso e ver qual é o teste de inglês exigido, que eu já comentei lá no início. Bom, essas foram algumas perguntas que me mandaram antes do webinar, mas eu não vou falar sobre essa agora, porque eu já extrapolei demais meu tempo. Então, Gil, pelo amor de Deus, me faz parar de falar, porque acabou, né? Muito bom. Acho que as perguntas que vieram aqui, a maioria você já respondeu, né? Dicas sobre escrever as quatro redações da inscrição. O pessoal está perguntando, Amandinha, qual que é a carga de dedicação às aulas, né? De estudo, quando está aí? Olha só, 27 horas por dia, basicamente. Eu fiquei um pouco assustada com a quantidade de leituras, assim, que tem que fazer. Mas é porque também é a minha primeira semana, gente, por isso que eu tô assustada. Porque, assim, dá para fazer tudo, né? Mas é uma dedicação exclusiva e eu acho que é um benefício muito legal a gente não precisar se preocupar com pagar as contas por um ano, sabe? Porque o Tivlin cobre tudo e você pode se dedicar realmente a viver essa experiência acadêmica o máximo que ela tem para trazer. Então... assim, para quem precisa conciliar, com certeza dá para dar um jeito. Eu que estou realmente bem empolgada em fazer todas as leituras, mas é uma forma de viver a experiência, podem ter outras também. Legal. E para o Franklin, para a gente encerrar, né, o nosso webinar, perguntam aqui, Franklin, como o Tivlin ajuda na carreira militar? Você tem 1 minuto para responder. Então, no meu caso, assim, a nossa carreira, no caso militar estadual aqui em Mato Grosso, ela não prevê nenhum benefício por você, assim, nem salarial e nem de promoção por você ter feito mestrado, doutorado, alguma coisa do tipo, né? Mas ele abre portas, né? O Tivlin abre portas, né? Se você tem interesse em realizar pesquisa na área, né, de segurança pública, polícia, bombeiros, o que seja, né? Você com certeza vai ser uma referência nessa área para discussões dos assuntos, né? Você vai estar indo pelo Tivlin, indo estudar no Reino Unido, você vai estar a par do que há de mais novo, né, nessas áreas e vai ser uma referência nisso aí, né? Mas, assim, não há um retorno financeiro imediato, nem nada do tipo, né? Muito bom. Bom, nós queremos agradecer a participação de todos vocês, né, que compartilharam, né, sobre esse programa maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão motivadas a participar. Então, obrigada, Amanda, obrigada, James, obrigada, Franklin, Milena, pela dedicação e pela preparação de vocês aí para esse webinar, que ele pudesse acontecer. Fico muito feliz, enquanto cuiabana e mato-grossense, né, que essas portas estão se abrindo para a nossa região, uma região de muito potencial. Obrigada a todos vocês que estão participando, que conseguiram ficar aqui conosco, né, até o final. Tenho certeza que já foi um início aí muito bom, né, muitas dicas da Mandinha, enfim, poderíamos ficar aqui horas falando, né, porque para quem está interessado... Eu até fiquei, né, Gil? Desculpa.
E muito obrigada, boa noite a todos e que vocês possam ter coragem. Eu vou encerrar com uma frase do Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte, ó, se você acredita que pode, provavelmente pode. Então, bora lá fazer a aplicação. Deram uma ideia ali para tirar uma foto ali, ó. Não sei se quem que tá com a tela toda... Quem que pode tirar a foto aí? Porque eu não tenho condição. Eu tenho, Gil. Vou tirar aqui um print da Porque são da 5 tela. páginas aqui para mim. Então não vai dar para tirar de tudo. Peraí. Bom, algumas pessoas vão aparecer. Gente, vamos lá. Uma fotinha. Quem quiser abrir a câmera. Colocando aqui na tela cheíssima já para ver se vai dar. Abre a câmera aí, quiser aparecer galera. aí na foto, abre a câmera. Vamos lá. Pronto, tirado. Tirada a foto. Obrigada, Gil. Tirou das 3 páginas?